Olá, povo das plantas nos potes. Bem-vindos mais uma vez ao seu canal de conexão com a natureza. Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai trabalhar essa jabuticabeira. É uma segunda jabuticabeira que eu tenho. Ela cresceu desenfreadamente nos últimos tempos, né? Como vocês podem ver, ela está toda descabelada. Então, no vídeo de hoje a gente vai dar um trato bacana nela, fazer uma poda, uma reestruturação, uma reestilização. A única coisa que eu não vou fazer nesse vídeo vai ser o replantio, ou seja, o transplante. Mas de resto acho que a gente está fazendo de tudo um pouco. Bom, de início, quando eu pego a planta, para aqueles que são iniciantes, né, é muito importante a gente fazer essa poda para fazer uma diminuição da massa verde e poder visualizar a estrutura da planta, né? Tendo essa visualização da estrutura, a gente tem uma ideia melhor do que a gente pode fazer nesse projeto, né, de bonsai, nesse pré-bonsai mais especificamente falando. Então, diminuindo aí a massa verde, eu consigo visualizar essa parte interna dela e esses galhos que brotam diretamente do tronco principal, que são chamados de galhos primários. Então, eu consigo ver essa estrutura primária, que a partir dela nós vamos começar a construir a estrutura secundária da planta, que seriam os galhos secundários, ou seja, os galhos que brotam dos galhos primários. E assim sucessivamente, né? Nós chamamos de galhos primários aqueles que brotam diretamente do tronco, galhos secundários aqueles que brotam dos galhos primários, galhos terciários aqueles galhos que brotam dos galhos secundários e assim sucessivamente. Então, permaneço fazendo essa poda e eu estou reduzindo os galhos na poda ao segundo entrenó. Então eu estou deixando passar 2 pares de folhinhas e estou fazendo o corte. Por que disso? Porque eu estou cortando os galhos na parte lignificada, né? Mas o que é lignificado? Lignificado é quando o galho já tem uma textura lenhosa, né? Então, por que fazer essa poda nos galhos lignificados? É porque a partir da poda nesses galhos lignificados, você vai ter aquelas tão sonhadas bifurcações. Se eu por acaso fizer a poda num galho que não está lignificado, ou seja, aqueles galhos que ainda estão verdes, o risco de eu não ter uma bifurcação ou uma brotação nesse galho é muito alto. Então, por conta disso, que é muito importante a gente deixar a nossa planta de vez em quando descabelar, principalmente quando a planta, né, é um pré-bonsai, é uma planta que ainda está naquela fase de estruturação. Então ela descabela e nós fazemos essa poda de redução. Então, reduzindo aí ao máximo. Neste caso específico, eu estou reduzindo ao segundo par de folhas. Passou do segundo par de folhas depois da bifurcação, eu faço a poda, que aí vão surgir novas bifurcações que vão permitir com que eu possa fechar a copa, né, e a planta ficar um pouco mais compacta, que é a ideia que eu tenho para esse projeto, né? Fazer uma planta mais natural possível em relação ao estilo, seguindo no caso aí o estilo Okidashi, né, que é aquela vassoura invertida, ou seja, uma árvore com uma copa arredondada, que é o que nós costumamos ver na natureza. Esse é o objetivo final, é claro, mas para que a gente chegue nesse objetivo final, nós temos várias etapas que nós temos que passar, né? Então, esse é um trabalho que eu posso dizer que está no início. O bonsai é paciência mesmo. Então, você pega um projeto, você vai desenvolvendo aos poucos, dependendo do que a planta vai respondendo, tá? E a partir daí nós vamos prosseguindo, sempre respeitando, né, o tempo de recuperação pós-procedimento, né, dos nossos bonsais. Estão vendo aí um corte que ficou muito bem feito, né, por conta da ferramenta que eu estou utilizando. Então, a importância de utilizar
uma ferramenta adequada para a gente ter bons resultados aí nos nossos projetos. Bom, então, gente, inicialmente a gente tem uma sucessão de podas, né? Então tem a poda inicial que a gente reduz a massa verde para poder ver a estrutura. A partir do momento que a gente consegue enxergar bem a estrutura, nós passamos para o segundo passo, que é a retirada de galhos secos e galhos que estão cruzados no nosso projeto. Esse seria um segundo passo. E aí nós vamos para um passo adiante, que qual é? É meio que fazer uma previsão em relação ao que vai acontecer com a planta no futuro. Ou seja, eu vejo um galho e eu imagino esse galho desenvolvido. Será que esse galho desenvolvido vai ficar legal no projeto? Ele vai cruzar com outro galho? Ou ele vai trazer a planta para a planta um formato que ele não é muito interessante? Se ele for cruzar e se ele for trazer um formato que não é muito interessante, a opção que eu tenho é de retirá-lo nessa fase, né? Bom, aí vocês estão vendo aqui, eu já faço um posicionamento do outro galho, vendo que com a aramação eu vou conseguir tapar um espaço que estava sendo preenchido por um galho não muito adequado. E aí eu consigo já ir fazendo esses procedimentos nos demais patamares, né? Então, visualizei, fiz uma projeção, não vai ficar legal no futuro, então eu retiro esse galho. Essa visão futura, é claro, ela vem com o tempo, né, e com as respostas que a planta dá pra gente, né, com a experiência em relação a determinada espécie. Bom, gente, vocês estão vendo aí, Facebook e Instagram, eu posto toda semana, praticamente todos os dias, em relação à rotina que eu tenho, né, com as plantas. E é muito legal também que eu coloco lá vários procedimentos, né, de forma mais detalhada, várias fotos, e eu acho que é um conteúdo muito enriquecedor aí que vai trazer muita informação bacana para todos vocês. Bom, então prosseguindo aí com essa nossa poda, vocês estão vendo aí um exemplo prático do que eu falei, né? Eu tenho um galho que ele está cruzando com o outro, está passando por cima do outro. Imagina esse galho no futuro, galho mais grosso, mais forte, passando por cima do outro. Vai ficar interessante? Não vai ficar interessante para o projeto. Então o que eu faço? Eu retiro esse galho, tá? Vocês têm que verificar, né? Claro, se tem outra alternativa. Será que tem condições de eu aramar ele, colocar ele para outro posicionamento? Não tem condições. Então aplicamos a poda. Aí um outro caso, que ao invés de ficar por cima, ele está passando por baixo de um outro galho. E essa bifurcação principal que eu tenho, ela é muito mais interessante. É um galho que está fraco também, né? Efeito da falta de luz solar, né? Então, quando a gente tem uma copa muito densa, os galhos que são desenvolvidos geralmente no interior, eles não crescem muito. Então, eles não tendem a engrossar. São galhos que ficam subdesenvolvidos e automaticamente são retirados aí do projeto. Então agora a gente já consegue ver uma maneira muito melhor a estrutura da planta. Temos um galho aí muito estranho, um galho que está até com movimento antinatural, muito curvado, também sai do projeto e vamos em frente. Bom, pessoal, se estiverem curtindo aí até aqui, não esquece de dar aquele like pra gente, se inscrever no canal, né, que é muito importante aí o engajamento de vocês pra gente continuar disponibilizando aí os vídeos, né, e essas informações para contribuir com o desenvolvimento de todo mundo nessa arte que a gente tanto ama. Outra coisa interessante, pessoal, em relação à jabuticaba, é que quando ela começa a crescer, a se desenvolver, ela solta essas cascas. Então é muito bacana porque essa é uma resposta da árvore dizendo que ela está saudável, que ela continua se desenvolvendo. Outro ponto bem bacana de acontecer isso com ela é que as marcas de arame, elas saem, né, com uma relativa facilidade nessa espécie por conta disso, né, dessa troca de casca frequente conforme o seu desenvolvimento.
Aí outro galinho, ó, que eu tô fazendo uma previsão, como eu falei para vocês, ó, aquele mesmo raciocínio. Vai crescer, vai se desenvolver, vai cruzar no futuro. Então eu já retiro ele nessa fase. Sempre com aquele pensamento, né, fazendo a projeção, olhando lá na frente, né, imaginando o que vai acontecer, tá? Ressaltando que ficou em dúvida, não retira o galho, né? Deixa o galho ali paradinho, deixa ele se desenvolvendo, e se for o caso, no futuro você retira. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que é um galho na parte superior da planta que não tem conicidade, ou seja, ele vai com a mesma grossura, né, de um ponto a outro. Então, por conta disso, a gente vai retirar esse galho. Por que disso? Porque na natureza você vê que as árvores na parte superior têm galhos mais finos do que na parte inferior, né? Isso é uma lógica, né? Porque os galhos que nascem primeiro, eles engrossam mais, né, do que os galhos mais novos, que geralmente nascem no topo ou na ponta dos patamares, né? Então, retirando eles, vocês conseguem ver que eu já gerei uma conicidade, ó. São galhos mais finos, né, brotando de galhos mais grossos, né? E esse também é um raciocínio prático aí para o restante de toda a planta, do que a gente está buscando. Prosseguindo aí com a nossa poda, né, e reestruturação, estou vendo que esse galho ele não está numa posição legal. Olha, os galhos que estão ao seu redor, eles vão se desenvolver também e vão acabar cruzando no futuro. Então, ó, já visualizando isso, eu já tomo uma decisão aí que esse galho ele não está muito interessante para o que eu quero. Então, vamos extrair aí mais um galho nesse nosso projeto. Bom, pessoal, vocês conseguiram ver até aqui que para realizar uma poda, retirada de um galho, vocês têm que ter algum critério para poder fazer isso, né? Não é simplesmente pegar a tesoura ou o alicate e sair cortando a planta de qualquer maneira, né? Porque todos esses procedimentos de retirada de galho, eles têm o objetivo de desenvolver a planta. Tem o objetivo de dar mais saúde para esse ser vivo que a gente está tomando conta, né? Porque um procedimento mal feito pode levar até a planta à morte. E isso é algo que a gente não quer definitivamente, né? Para que isso não aconteça, a gente tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar sempre buscando informações sobre as espécies que a gente tem para poder fazer os procedimentos de uma maneira adequada. Uma maneira que venha estimular aí o desenvolvimento desse ser vivo que dá tanto prazer pra gente, que são os nossos bonsais, as nossas plantas, né? As nossas árvores de maneira geral. Bom, visualizando aí após a poda a estrutura, eu consigo partir para a aramação. Então, com a aramação, eu já faço o posicionamento dos galhos nas posições desejadas e já permito também uma maior entrada de luz, né, na copa da planta. Lembra que eu falei no início que os galhos geralmente na parte interior eles ficam pouco desenvolvidos por conta da pouca incidência de luz nesses pontos da planta? Pois é, então com essa poda e com a aramação eu consigo posicionar os galhos de forma a favorecer, né, o desenvolvimento de novas brotações que vão trazer para a gente outras alternativas para poder, por exemplo, aí tá preenchendo essa copa de uma maneira melhor, para poder fazer o fechamento da copa, que é outro sonho de consumo também na maioria dos projetos aí de bonsai. Eu tenho um tique, vocês conseguem ver, né, que eu vou fazendo a aramação e já vou retirando esses excessos de arame que ficam, né? Eu não gosto de deixar essas pontas de arame não,
Aí vocês me perguntam, deixar a ponta de arame tem problema? Basicamente o problema é estético, né? A gente vai olhar a planta, vai ver a planta cheia de pontinhas lá de arame sobrando. Em determinados casos é interessante você deixar um pouquinho de arame sobrando na ponta, porque aquele galho está crescendo, está se desenvolvendo, e eventualmente aquela sobra de arame ela pode ser até utilizada no futuro, né? Nesse mesmo galho aí, ele se desenvolve e cresce, você arama com essa sobra a parte que cresceu e já posiciona ela, né, para poder o galho tá bem direcionado aí na formação do patamar que você está querendo. Geralmente, né, por regra, a gente faz a aramação da planta de baixo para cima. Isso aí é em relação à poda também. E a maioria dos procedimentos, né, a gente parte dos primeiros patamares para os últimos. Então por isso vocês estão vendo aí eu fazendo essa aramação nessa parte inferior. E esse projeto aí é um projeto que está me dando muito prazer assim. Eu tô com 2 jabuticabas no momento, né? Essa e uma outra de um vídeo também que já tem gravado, já está disponibilizado aqui no canal. É um outro projeto também que está me dando respostas excelentes. Nos próximos dias aí eu vou até postar a parte 2, né, que está muito interessante também, que vai dar um bonsai muito bacana no futuro. E a jabuticaba, de maneira geral, assim, ela é uma árvore, né, muito prazerosa a gente trabalhar. Vocês conseguem ver que o tamanho da folha, né, comparado ao tronco dela, os galhos, já é um tamanho bem diminuto, que fica muito mais proporcional, né? Quando a gente olha para um bonsai, a gente imagina uma árvore da natureza, né? Então, por isso que existem algumas restrições em relação a espécies que têm a folha muito grande, por exemplo, né? Porque não fica com uma proporção que é agradável visualmente, que não é o caso da jabuticaba, né? Então, se eu for fazer uma redução dessa folha, você imagina o tamanho que ela vai ficar, né? Vai ficar um tamanho bem pequeno. E outro ponto importante, gente, é em relação ao ápice, né? Então, a gente tem que sempre estar de olho para poder ter a árvore ter um ápice e a gente não correr o risco de desenvolver um bonsai que ele só tenha patamares, tá? Patamares inferiores. Então, por conta disso, eu vou escolher determinado galho para poder colocar para o alto, né, e ele ser a continuidade da planta. Bom, gente, então basicamente, né, essas são as informações em relação a esse vídeo. Se tiverem dúvida, por favor, posta aí nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.